O apóstolo de Itarim estava surpreso e pergunta quem é aquela mulher que chegou ali. Ao seu lado estavam seus subordinados, os caçadores que foram infectados pelo fragmento de poeira estelar. A mulher sorrindo dizia: eu sou a Archa, digamos que sou uma habitante deste mundo que veio fazer uma proposta ao apóstolo de Itarim. Park Dojin estava apreensivo e pergunta como a mulher sabia sobre ele. Ela responde: foi uma coincidência, eu estava investigando a origem do despertador chamado poeira estelar e no processo eu apenas descobri que existia um ser de outro mundo chamado apóstolo de Itarim. Meus subordinados são especialistas em coletar informações. Neste momento, Park Dojin percebe os insetos controlados por aquela mulher. Rapidamente, aqueles insetos são destruídos e a mulher é atacada por diversos soldados controlados pelo apóstolo. Seus fiéis utilizam espadas de luz para perfurar o corpo da mulher, porém de repente seu corpo começa a regenerar com a ajuda daqueles insetos. Ela sorrindo dizia: não adianta me atacar, a eu que está aqui é um clone. Você tá com medo que eu revele a sua identidade para todo mundo, não é? Não se preocupe, na verdade, eu vim te ajudar. Isto é um presente para mostrar minha utilidade. A mulher se aproxima de Dojin e oferece para ele um robusto fragmento de poeira estelar. Ele segura aquele fragmento que parece com os cristais de monstros derrotados em dungeons. A mulher dizia: esse é um fragmento estelar que circula por aí, mas foi modificado por mim. Se você usar isso, acho que vai conseguir lavar o cérebro até mesmo de um despertado de Rank S. Park Dojin brilha os olhos. Ele pensava: a chama da alma do Mistburn contida no fragmento estelar ficou mais forte, mas está estável. Estabilizar uma forma tão complexa. A mulher se aproxima e diz: eu vou te fornecer os fragmentos estelares modificados de agora em diante. Em troca, vamos tentar derrubar Sun Tzu-ho e o Monarca da Sombra juntos. O apóstolo pergunta por que uma habitante deste mundo está cooperando comigo, um invasor, e ela responde: você é muito cabeça dura, só porque sou uma habitante deste mundo não significa que eu tenha que ficar do lado dele, não é? Dojin dizia: não pense que você pode simplesmente enrolar. Se você pretendia ajudar, poderia ter vindo quando Li Ming-sung ainda estava vivo, não é? A mulher sorri. Homens que ficam fazendo tantas perguntas não são populares. Decidir de que lado eu fico é minha própria vontade. Não é óbvio que eu cooperaria com um lado que me traz benefícios. Eu sou uma descendente de monarca, assim como Sun Tzu-ho. Eu decidi que não posso ficar junto do Sun Tzu-ho, o sucessor das sombras. Enquanto a mulher ia embora, o apóstolo pergunta: isso quer dizer que você também possui poderes estranhos, assim como Sun Tzu-ho? E ela responde: se você está falando do poder das sombras, então não, mas eu tenho outros poderes. Por exemplo, naquele momento a mulher sorri e o monstro que estava logo atrás de Park Dojin se levanta. Ele fica surpreso e se pergunta se a finalização foi incompleta. O monstro começa a atacar. Ele estava sendo controlado pelos parasitas daquela mulher e ficou mais forte. Porém, de repente, os insetos apertam seu pescoço e explodem sua cabeça antes que ele pudesse iniciar uma guerra contra o apóstolo e seus servos. A mulher dizia: como a descendente da praga, eu também consigo fazer isso. Ela mostra uma pequena mosca na ponta de seu dedo e pergunta o que o apóstolo de Itarim acha. Sabe, existe aquele ditado: o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Se nós ficarmos juntos, será que não teremos algo a ganhar? Nesse momento vemos um portal se abrindo na escuridão. A mulher que sai daquele portal é Archa, a descendente da monarca das pragas. Ela se encontra com outros dois, que dizem que ela fez um bom trabalho. Ao que parece, aqueles dois também seriam descendentes de monarcas. Um deles era pequeno e alegremente pergunta se a negociação com o apóstolo de Itarim correu bem. Sorrindo, ela responde que sim. Ele disse que vai me emprestar a força dele. O garotinho diz que, como esperado de Archa, ela era incrível. Ela agradece o garoto e o chama de Piá, enquanto o outro homem que estava com um capacete apenas observa. A mulher pensava: o apóstolo de Itarim, Park Dojin, eu só respondi as perguntas dele sobre este mundo. Ele cooperou mais fácil do que eu pensei. Bem, o Monarca das Sombras com certeza é um obstáculo para o objetivo deles. De qualquer forma, não importa. Deve haver um motivo para as instruções do sistema. Naquele momento, Archa abre uma janela do sistema. Assim como Tzu-ho, ela também possui um tutorial. Aquela era uma janela de missão que dizia: o caminho para se tornar um monarca. A existência do Monarca das Sombras é um obstáculo. Forme uma aliança com o inimigo do Monarca das Sombras, o lado do apóstolo de Itarim. Ela acaba de completar essa missão e avança no caminho para se tornar uma monarca. Ela dizia: agora falta pouco para nós descendentes nos tornarmos monarcas também. Depois disso somos levados para outro local. Alguém coloca um contrato na mesa e diz:
Este é o melhor que podemos oferecer para esta subjugação do portal de rank A. Você poderia se juntar à nossa guilda Myung Sung? O homem responde: eu já disse várias vezes, eu não participo de subjugações de rank A ou superior. Aquele era um caçador freelancer chamado Lee Eun-seok. O homem à sua frente fica furioso e diz: mas não é um desperdício do seu talento como um caçador de rank S? Se você se juntar à nossa guilda Myung Sung, com certeza vai. E o caçador responde: não importa a condição ou quem tente me convencer, eu não tenho intenção de correr esse risco. Por favor, vá embora. O homem, porém, insistia: você é um dos poucos rank S da Coreia. Uma dungeon de rank A não é um nível razoável. O homem então responde: eu sonho todos os dias que sou devorado por feras mágicas. As feras mágicas se reúnem para me devorar. Elas começam a devorar os meus braços, pernas e troncos sem piedade. O caçador estava tremendo e pergunta: o que significa ser um rank S afinal? Eu sou um caçador que treme na frente das feras mágicas. A mulher olha para o lado e vê várias garrafas de bebida vazias. O rosto de Lee Eun-seok estava pálido e sem esperança. E ele diz: eu agradeceria se não viessem mais me procurar. O casal de agentes da guilda vão embora e o caçador fica sozinho em sua casa. Ele olha pela janela e se lembra dos seus sonhos, os monstros o devorando. O homem e a mulher que desciam as escadas diziam: veterano, você vai mesmo voltar assim? O homem pergunta: você também viu aqueles olhos? Se ele não pode lutar, o que importa é ser um rank S. Naquele momento, quem subia as escadas daquele lugar era Park Do-jin. A garota nota ele rapidamente e pergunta para seu superior: aquele cara realmente era o... Park Do-jin bate na porta do caçador Lee Eun-seok. Ele fica surpreso quando olha para trás e vê que Do-jin já entrou em seu apartamento. Ele pergunta: você é aquele caçador da guilda Ceifador? Eu ouvi dizer que a guilda Ceifador era grosseira, mas você não pode simplesmente aparecer no escritório dos outros sem avisar. Park Do-jin se aproxima e diz: eu vim porque eu ouvi que havia um caçador de rank S que treme diante das feras mágicas. Lee Eun-seok pergunta se ele veio procurar briga. Eu não preciso da sua ajuda, então desapareça. Park Do-jin se aproxima mais uma vez e Lee Eun-seok ativa sua poderosa energia mágica. Seus olhos brilhavam e ele dizia: pare, se não quiser virar churrasquinho elétrico, é melhor não se aproximar. Porém, rapidamente Park Do-jin avança e atinge um fragmento de poeira estelar na cabeça daquele homem. Ele dizia: de agora em diante, quem você vai enfrentar não é uma fera mágica. O apóstolo de Tarim solta o cristal, que é absorvido pelo corpo do caçador. Lee Eun-seok perde a consciência e Park Do-jin pensava: a escuridão, Sung Su-ho, o sucessor do monarca das sombras, e o surgimento de outros descendentes de monarcas que são hostis à escuridão. O fluxo do jogo está mudando com o surgimento de variáveis inesperadas. Enquanto eu me concentrava apenas na invasão das forças externas, parece que eu não percebi a rachadura interna. Essa rachadura eu vou usá-la muito bem. Nesse momento o caçador Lee Eun-seok se levanta. Ele agora tinha olhos amarelos e estava sendo controlado pelo apóstolo de Tarim. Vemos uma torre. Dentro daquele lugar tem várias pessoas trabalhando em seus computadores. Um deles recebe uma ligação que diz: aqui é o Cal 472. Torre de controle, responda por favor. O homem da torre de controle responde: pode falar. E o homem no contato dizia: atualmente em nível de voo 350, coordenadas norte e leste, no espaço aéreo próximo à Coreia do Sul. Vou fazer uma pergunta: pode nevar na altitude em que estamos agora? A torre responde que obviamente não neva no céu acima das nuvens, mas o capitão diz que realmente é senso comum. Então como ele deve explicar isso? Nesse momento vemos que logo acima do avião existe um portal que se abriu. A neve estava saindo de dentro dele. O capitão olha para cima e assustado dizia: aquilo é um portal. Confirmada a ocorrência de um portal no espaço aéreo da Coreia do Sul. Os homens na torre ficam surpresos. É um portal? E o capitão dizia: uma forte nevasca está ocorrendo ao redor do portal. Desse jeito, acho que vamos cair. Vamos fazer um pouso de emergência. Porém, antes que o capitão pudesse concluir o contato, o sinal é cortado e os homens da torre de comando ficam surpresos. Eles estão assustados. O que houve com o capitão? Nesse instante vemos um monstro feroz. Seus olhos eram vermelhos e seus dentes afiados. Aquele monstro parte para o ataque com suas garras. Porém, de repente, seu corpo é cortado em diversas partes. O monstro é feito em pedaços. E vemos um caçador com duas adagas negras na mão.
Esse é Sung Su-ho, que além das adagas negras agora está utilizando a manopla das sombras Grid. Su-ho, porém, após derrotar o monstro, fica preocupado. Ele novamente esqueceu de testar as habilidades de Grid. Consigo sentir o status aumentando depois de equipar o Grid. Se o meu nível aumentar e a taxa de implementação subir, será que eu consigo obter os status de um Rank S? A mineração das pedras de mana também terminou, então preciso concluir o trabalho antes que a dungeon desmorone. Vemos alguns goblins das sombras fazendo a mineração. Su-ho dizia: meus soldados das sombras só podem durar um dia. Para possuí-los permanentemente, eu preciso transformá-los em itens das sombras. Su-ho pode armazenar até 340 itens, porém seu inventário já estava cheio. Ele dizia: primeiro vou liberar os itens com grau de criação baixo entre os armazenados, e então criar novamente com os soldados das sombras que consegui aqui. Os goblins começam a se desfazer. O poder das sombras se acumula em volta de Su-ho. Seu nível de habilidade de criação sombria subiu. A probabilidade de obter um grau mais alto com a habilidade de criação sombria também aumentou. Su-ho fica surpreso. Ao seu redor aparecem centenas de armas das sombras. Su-ho dizia: agora que o nível da habilidade subiu, itens de grau mais alto com certeza estão saindo com mais frequência. A proporção de itens de grau comum diminuiu. Desse jeito, será que eu não consigo obter itens de grau herói ou superior? Deixa eu ver quais foram os ganhos desta vez. Ao observar as armas, Su-ho chega até 2 manoplas. Ele dizia: eu agradeço por ter saído um item de grau herói, mas logo manoplas de novo. Não faz muito tempo que eu consegui o Grid. É uma pena que não dá para escolher a aparência dos itens de grau herói. Comparado com o Manticore que acabei de pegar, o Grid parece ter um aumento de status maior. Devo guardar por enquanto. Após isso, Su-ho sai da dungeon. Ele encontra os representantes da Associação de Caçadores. Ele pensava: graças à Associação de Caçadores, que convenceu as outras guildas, eu pude continuar entrando nas dungeons de campo. Aliás, eu não consigo encontrar a fábrica de pó estelar nas dungeons de campo. Será que eles previram meus movimentos e mudaram de local de antemão? Um dos homens ali presentes dizia: bom trabalho, caçador Sung Su-ho. Esta dungeon de campo é... Porém, nesse momento, Su-ho recebe uma mensagem no celular, uma convocação de emergência. Os caçadores que receberem esta mensagem, por favor, compareçam rapidamente à Associação de Caçadores. Su-ho se pergunta se alguma coisa aconteceu. E na Associação de Caçadores, alguns dos líderes das guildas mais poderosas da Coreia estavam reunidos ali. Choi Jong-in, Lee Tae-gil, Bae Ki-yong-ho, Ma Dong-wook e Park Jong-so. Park Jong-so é um caçador de rank A, representante da guilda Cavaleiros. Ele pensava: todos os líderes das guildas que representam a Coreia do Sul estão reunidos. Eu sou o único rank A aqui. Bem, talvez eu tenha sido chamado mesmo sendo rank A, justamente por ser eu. Bae Ki-yong-ho, que é um caçador de rank S e representante da guilda Tigre Branco, falava: todos vocês devem saber por que esta convocação de emergência foi feita, certo? Choi Jong-in, o líder da guilda Hunters e caçador de rank S, responde: presumo que seja por causa do portal que apareceu no espaço aéreo da Coreia do Sul. Lee Tae-gil, o líder da guilda Ceifadores e caçador de rank S, dizia: isso significa que esta é uma reunião para decidir a posse do portal. Ma Dong-wook, o caçador de rank S e líder da guilda Myung-sung, responde: haha, desta vez a nossa guilda Myung-sung vai ficar com esse portal. Falando nisso, ouvi dizer que há boas notícias do seu lado, mestre Lin. Você recrutou o caçador de rank S, Lee Eun-seok, certo? Como você convenceu aquele maldito que não vinha para a nossa guilda, não importa o quanto tentássemos? Lee Tae-gil então responde: não fui eu, foi o caçador Park Do-jin que conseguiu. Eu apenas apoiei bem um membro da guilda. De repente, quem chega até ali é Sung Su-ho e ele dizia: me desculpem pelo atraso, eu estava limpando uma dungeon de campo. Ma Dong-wook e Park Jong-so ficam surpresos ao verem o caçador de rank S Sung Su-ho. Afinal, ele não está em nenhuma guilda. Ma Dong-wook rapidamente pega nas mãos de Su-ho e diz: vejam só quem é, não é o mestre Sung, que bom te ver. Su-ho fala que ele não é nenhum mestre e Jong-so dizia: caçador Sung Su-ho, você ainda não tem filiação, certo? Se você vier para a nossa guilda dos cavaleiros, eu prometo o melhor tratamento. Porém, Dong-wook também diz: que tal se juntar à nossa guilda Myung-sung? Choi Jong-in, ao ver aquilo, diz que parece uma situação familiar. Su-ho estava sorrindo e responde: agradeço, mas vou recusar as ofertas. Eu não tenho nenhuma intenção de entrar em uma guilda.
Dong-wook e Jong-soo ficam tristes. Suho então senta ao lado de Jong-in, que pensava. Como esperado, ele recusa firmemente desta vez também. Suho dizia em pensamentos: pensando bem, eu sou o único caçador sem guilda entre os membros aqui. Será que criar uma guilda facilitaria o recrutamento de outros caçadores? Tenho que pensar sobre fundar uma. Naquele instante, quem chega ali é o presidente Wo Jin-chul. Ma Dong-wook dizia: mestre Wo, você está atrasado. E sua expressão também não está nada boa. Jin-chul pede desculpas. Levei tempo para organizar os dados. Obrigado a todos por responderem à convocação da associação. Como sabemos, Wo Jin-chul é um caçador de rank A que fundou e se tornou o presidente da Associação de Caçadores da Coreia. Ele estava sério e dizia: como todos devem saber, um portal apareceu no espaço aéreo coreano também. O capitão de um avião de passageiros que estava voando no momento foi o primeiro a descobri-lo. Mas o avião foi pego pela mana ao redor, caiu e houve muitas vítimas. A Associação de Caçadores selecionou rapidamente caçadores de rank A e foi medir a mana do portal, mas foi confirmado que a mana vinda do portal excede em muito a de um portal de rank A. Portanto, classificamos o portal que apareceu no céu como rank S. Todos os caçadores naquela sala ficam surpresos. Suho pensava: rank S? Esta não seria a primeira vez que um portal de rank S aparece desde a grande catástrofe. Choi Jong-in dizia: o que temíamos acabou acontecendo. Suho observava eles tremendo e pensava: os caçadores, que têm memórias do passado, estão com tanto medo assim. Um portal rank S é tão perigoso a esse ponto. Suho dizia: mas se todos nós nos prepararmos juntos, não conseguiríamos dar conta. Beru responde que isso será difícil. Não importa quanto o poder de fogo deste nível seja reunido, não passará de comida de formiga. Suho fica surpreso por Beru aparecer assim de repente, na frente de todos. E Ma Dong-wook pensava: aquele é o servo invocado do caçador Sung Suho, de que tanto ouvi falar. De repente, o caçador de rank S começa a tremer. Ele se pergunta por que seu corpo está tremendo assim de repente. E Suho, enquanto batia em Beru, dizia: o que você sabe para criar um clima desses? Não vai falar agora? Beru então continua: é impossível para este Beru não saber melhor do que ninguém. O chefe do portal rank S que ocorreu no mundo anterior era precisamente este Beru. Beru se lembra de sua antiga versão do mundo anterior. Beru revela para os caçadores de rank S e para a associação de caçadores: o chefe do portal rank S que ocorreu no mundo anterior era precisamente este Beru. Ele estava com lágrimas nos olhos e Ma Dong-wook estava tremendo ao ouvir aquelas palavras. Sung Suho pensava: o Beru era o chefe de uma dungeon de rank S. Ele era uma fera mágica a ponto de os caçadores de rank S o temerem. Nesse instante, Choi Jong-in e Lim Tae-gil ficam surpresos. Jong-in dizia: falando nisso, aquele servo invocado. E Baek completa: se parece com a formiga que o caçador Sun Jin-mo costumava invocar. Até mesmo o presidente Wo Jin-chul estava assustado e Beru dizia: no momento em que encontraram este corpo, o predador, eles perceberam instintivamente que não passam de presas. Se vocês perceberam isso agora, curvem suas cabeças e implorem por suas vidas a este corpo predador, seus fracos. Após falar tudo isso, Beru toma um cascudo de Suho. O jovem monarca dizia: o que você pensa que está fazendo? Ameaçando seus próprios aliados? Beru pede desculpas para o jovem monarca: é que eu me empolguei com um sentimento de superioridade que não sentia há muito tempo. Choi Jong-in dizia: se o que ele disse agora há pouco é verdade, não é possível limpar o portal de rank S com esse servo invocado. Suho fala que isso é difícil. Eu não sei como ele era antigamente, mas agora ele perdeu todo o seu poder e é um inútil. Beru começa a chorar. Ele não acredita que o jovem monarca disse isso. E Park Jong-soo dizia: eu não entendo bem do que o senhor está falando, mas... E Ma Dong-wook também diz que não estava entendendo. Choi Jong-in então dizia: uma única experiência é melhor do que 1000 palavras. Caçador Sung Suho, você pode restaurar as memórias do passado para aqueles dois também? O garoto responde que sim. Ele então ativa a chave das sombras e Jong-soo perguntava: memórias do passado? O que é isso? Suho estava sorrindo ao ativar aquele poder. Os caçadores começam a tremer. Park Jong-soo começa a tremer e dizia: pensar que o mundo foi resetado. E Ma Dong-wook, que também tremendo, falava: se foi um portal rank S parecido com o da ilha Jeju, isso quer dizer que temos que lutar contra o mesmo monstro daquela vez. O presidente Wo Jin-chul dizia: são 7 dias desde a aparição do portal até a quebra de dungeon. Se ocorrer uma quebra de dungeon no portal de rank S que apareceu em Seul, o dano será
será incontrolavelmente grande. Park Jong-soo pergunta: se a quebra de dungeon acontecer no céu, as feras mágicas não vão simplesmente cair e morrer assim que saírem. Jin-Chul diz que a associação também começou a investigar dessa perspectiva, mas confirmamos que a altitude do portal está diminuindo gradualmente desde a sua primeira descoberta. Desse jeito, no 7º dia, o momento da quebra de dungeon, o cálculo mostrou que ele estará localizado bem no meio da cidade de Seul. Park Jong-soo fica apreensivo. Um portal que se move, então não há escolha a não ser limpá-lo. Baek pensava: justo agora que temos que enfrentar o inimigo das forças externas, chamado Itaren, temos que pensar desse jeito, até com um portal Rank S. O fato de ele ter derrotado o Rank S Hwang Dong-soo significa que o crescimento do Suho pode ter ultrapassado o nosso. Desse jeito, nossa existência só vai acabar sendo um peso morto para ele. Há quanto tempo eu não sentia essa impotência de não poder fazer nada? Baek fecha seu punho e Lin Taegil dizia: a subjugação da Dungeon Rank S no mundo anterior também só foi possível porque ele estava lá. Choi Jong-in responde: se o caçador Sun Jin-woo estivesse aqui. Suho nesse momento percebe que todos os caçadores de Rank S ali presentes estavam desanimados. O garoto dizia que todos estão ansiosos e Beru responde: não sinta tanta responsabilidade. Quando o Lorde me derrotou, o nível dele era mais alto que o seu, jovem monarca. Suho então fica assustado e pensava: se o nível do meu pai era mais alto, isso quer dizer que é impossível para mim agora. Impossível, isso não é mais o problema. Suho se lembra de todo o tempo que passou preso na quest de mudança de classe. Ele pensava: todos aqui estão sentindo a ausência do meu pai. Estando pronto ou não, o portal de Rank S apareceu. Desse jeito, nós apenas seremos destruídos sem conseguir resolver a aprovação. O que eu, e não o meu pai, posso fazer? Eu preciso encontrar uma resposta de algum jeito. De algum jeito. Neste momento, Suho também começa a ficar apreensivo e uma missão do sistema aparece. A missão portal de Rank S. Mobilize tudo que o jogador pode fazer e limpe o portal de Rank S que apareceu no céu. Suho fica surpreso ao ver aquela tela do sistema. Ele dizia: isso é. E nesse instante, Suho sente alguém tocando o seu ombro. Ele fica surpreso e olha para trás rapidamente, achando que era o seu pai, porém não tinha ninguém. Choi Jong-in pergunta para Suho o que aconteceu e ele pensava: tudo o que o jogador pode fazer é como se o sistema estivesse me dizendo que a resposta está dentro de mim. Suho então entende algo e abre os olhos. Ele dizia: caçador Baek Yong-ho, você com certeza é um caçador do tipo arte marcial, assim como eu, certo? Baek responde que sim, ele é. Suho então diz em pensamentos: isso, tinha aquilo, o que eu consegui na dungeon de campo desta vez, e está aqui, o nome é Baek e punho. Baek-gu, esse nome é bom. Suho se lembra das outras manoplas das sombras que conseguiu, de nível heróico. Seu nome agora é Baek-gu. Aumenta os atributos em 10% e poder de ataque em mais 130, força mais 6, agilidade mais 5, vitalidade mais 4, percepção mais 4, inteligência mais 1, efeito habilidade ativa, investida, mana necessária 120, diminui a distância até o oponente com um salto instantâneo e causa dano. A velocidade de movimento aumenta em 30% por 1 segundo, logo após a conjuração da habilidade. Suho então diz: caçador Baek Yong-ho, tem algo que eu gostaria de testar. Você pode me ajudar? Suho oferece as manoplas e eles, junto de todos os caçadores de Rank S, vão até um portal. Choi Jong-in diz que este é um portal de Rank B. Eu segui o Suho até aqui, mas o que ele está tentando fazer? Mais importante, pensar que ele faria o caçador Baek Yong-ho caçar feras mágicas. Nesse momento vemos o caçador de Rank S em seu modo bestial. Em suas mãos estavam as manoplas das sombras e com elas ele consegue destruir todos os monstros à sua frente. Do lado de fora, o presidente Jin-chul dizia: Suho, qual é o sentido em fazer o caçador Baek Yong-ho caçar feras mágicas? O garoto então responde: estou tentando testar um equipamento que fiz com as minhas habilidades. O presidente fica surpreso. Uma habilidade de criar equipamentos. Sua habilidade não era de criar servos invocados, como a do caçador Sun Jin-woo. Suho diz que é parecida, mas um pouco diferente. Os soldados das sombras do meu pai duravam permanentemente. E
ouvi dizer que ele podia reunir soldados capazes de subir de nível para criar um exército numeroso. Em comparação, os meus soldados das sombras desaparecem depois de um dia. O que meu pai podia fazer, eu não posso. Jinchul fica sério, mas nesse momento Suho invoca uma manopla das sombras na mão e diz: mas mesmo que seja diferente do método do meu pai, existe algo que eu posso fazer. Minha habilidade de criação sombria pode usar os soldados para criar equipamentos das sombras. Dentre eles, certos equipamentos das sombras podem subir de nível e eles implementam os atributos que tinham quando eram soldados para o usuário. Jinchul fica surpreso. Não me diga, o que ele deu ao caçador Baek Yonho é esse equipamento que cresce. Choi Jong-in se aproxima e diz: se o que você acabou de dizer for verdade, isso significa que o usuário pode ficar mais forte caçando feras mágicas. Suho responde: eu acho que isso é possível. Se há um problema, é que eu não sei se um usuário além de mim pode fazer o equipamento subir de nível. Naquele momento, Suho observa Baek destruindo os monstros formiga daquela dungeon. Baek dizia em pensamentos: essas manoplas que o Suho me deu são um item além da imaginação. Deixando o desempenho de lado, assim que eu as equipei, pensar que a habilidade foi aprendida naturalmente. Baek ativa a habilidade e derrota diversos inimigos. Suho então percebe algo. Ele começa a sorrir. A manopla das sombras Baek-gu subiu de nível. Agora no nível 2, o item aumenta os atributos em 11% e mantém o poder de ataque em mais 130. Baek percebe algo e diz: sinto como se meu corpo tivesse ficado mais leve. Suho falava: restam 6 dias até a quebra de dungeon do portal de Rank S. Eu vou criar equipamentos para dar a todos vocês, de alguma forma. Choi Jong-in pergunta: equipamentos que sobem de nível para todos nós? E Suho, utilizando a manopla Grit, então responde: as provações que virão, vamos lutar juntos e superá-las. Park Jong-soo e Ma Dong-wook, olhando aquilo, ficam surpresos. Choi Jong-in então se aproxima e diz: caçador Sun Suho, você pode fazer um item que fortalece o atributo de fogo também? E Lin Tagil fala que não, faça o meu arco primeiro. Suho então responde que isso não é algo que ele possa decidir. Park Jong-soo pergunta: até eu que sou um Rank A, posso ficar tão forte quanto um Rank S? E Ma Dong-wook dizia: mestres, que tal recebermos por ordem de idade? Observando aquilo, o presidente Wo Jinchul sorri. O poder do caçador Sun Jin-woo era absoluto. O caçador Sun Jin-woo não precisava da ajuda de ninguém. Em comparação, o poder de Suho é projetado para liderar a todos. Para aqueles que não puderam ser de ajuda no mundo anterior, o poder de Suho é a esperança de poder lutar novamente. Se eu puder lutar ao lado dele. Wo Jinchul vê a sombra de Sun Jin-woo ao longe. Porém, para chegar ao pai, eles precisam da ajuda do filho. Na sombra de Sun Jin-woo está Suho, mas na sombra de Suho estão todos os caçadores mais poderosos do planeta. Jinchul coloca a mão no peito e dizia: ainda é um sonho distante, mas eu realmente espero que esse dia chegue. Vemos uma mansão com piscina. Um homem estava tranquilamente descansando quando uma mulher de terno se aproxima. Essa é Laura da guilda Scavengers e aquele homem é Thomas Andre, um caçador de Rank S. A mulher dizia: mestre, parece que o senhor esqueceu algo. Thomas pergunta: é mesmo? E ela continua: o senhor disse que iria para a Coreia após visitar a guilda Azura há pouco tempo. E Thomas pergunta: está falando sobre encontrar o Sun Suho. O fruto ainda não estava maduro para a colheita. A mulher se pergunta o que ele queria dizer, e Thomas falava: a imagem externa da Scavengers foi renovada ao darmos uma lição na guilda Azura. E dizem que o Sun Suho despertou e se tornou Rank S, não é? Para nós, não há nada a ganhar indo para a Coreia agora. Laura pergunta se ele não queria se vingar pelo Randolph. Porém, Thomas responde que não é vingança, ele só quer prestar o seu luto, fazer com que a morte dele seja usada de forma mais valiosa. Não seria esse o melhor luto que posso oferecer ao Randolph? Laura diz que então este pode ser o momento certo. Ela entrega um tablet para Thomas. Ali vemos algumas informações de Suho, e a mulher dizia: o primeiro portal Rank S, desde a grande catástrofe, apareceu na Coreia, e eles estão solicitando o envio de caçadores de vários países atualmente. Thomas então começa a sorrir e diz que o fruto amadureceu. Laura contate a Coreia, dizendo que a Scavengers vai ajudar e prepare o jato particular. Vamos para a Coreia agora mesmo. A mulher diz que entendeu e Thomas falava: Randolph, eu prometo, vou cobrar um preço muito alto pela sua morte. Enquanto isso, na Coreia vemos o caçador de Rank S, Choi Jong-in. Ele estava surpreso e em suas mãos estava um item das sombras que se chama Tocha de nível 1. Esse é um item de grau herói, um bracelete que aumenta 10
10% de atributos e mais 40% de defesa. Aumenta o dano de fogo em 50%, além de ter uma habilidade ativa, a ignição rápida de nível 1, que custa 300 de mana, e o tempo de conjuração de habilidades de fogo é reduzido em 30% por 1 minuto. E Surro dizia: este é um equipamento das sombras que preparei para você, caçador Chojongin. O nome é Tocha. O mestre da guilda Hunters coloca o bracelete e agradece a Surro. Ele diz em pensamentos: o equipamento de crescimento que o caçador Sung Surro fez para mim. Agora, se eu caçar feras mágicas, poderei ficar mais forte e também ouvi dizer que você entregou armas de crescimento para outros caçadores também. Você não está se esforçando demais, caçador Sung Surro. Surro estava tremendo de fraqueza, mas ele tenta se manter confiante e diz que está tudo bem, porque já terminei de fazer os equipamentos para todos os caçadores que estavam lá naquele dia. Jongin se surpreende e diz que ele não parece estar nem um pouco bem. Beru também observa e pensa: é claro que ele está cansado, caçando feras mágicas de noite para criar itens de grau herói, e no tempo restante fazendo a missão diária de Amot. Ele está repondo a energia com poções sem descanso pelo segundo dia seguido. Choi Jongin pensava: parece que ele se esforçou demais para cumprir sua palavra. Tenho que me esforçar para não desperdiçar o esforço do caçador Sung Surro. O garoto então dizia: agora só falta entregar essas manoplas ao presidente da associação Ojinchu e termino. E Jongin responde: se você vai para a associação de caçadores, então vamos juntos. Surro diz que ele não precisa se incomodar tanto e Jongin diz que não é um incômodo. Eu também estava indo para a associação de caçadores hoje, porque o Thomas Andre vai fazer uma visita. Surro falava: Thomas Andre, você diz o caçador de nível nacional dos Estados Unidos. Surro e Choi Jong-in chegam até a Associação de Caçadores da Coreia. Eles entram no prédio, mas Surro fica surpreso. Vários homens estavam ali e ele dizia: tem muita gente no escritório do presidente. Os homens que estavam ali eram caçadores da Scavengers. Eles pareciam fortes. Choi Jong-in então diz: devem ser os membros da guilda Scavengers, liderada por Thomas Andre. Caçador Sung Surro, por favor, espere aqui um momento. Os homens encaram Surro e o garoto pensava: Scavengers é a guilda que nos atacou para monopolizar a recompensa na dungeon da pirâmide. Eles também vão participar deste portal de Rank S. Choi Jong-in então abre a porta daquela sala e entra. Ali estava Thomas Andre, Laura e o presidente Ojinchu, que diz: você chegou, caçador Choi Jong-in. Este é o capitão da nossa equipe de ataque coreana. Jong-in se senta no sofá e se apresenta: olá, eu sou Choi Jong-in, da guilda Hunters. Ele pensava: este é o caçador número 1 dos Estados Unidos. E sorrindo, Thomas diz: prazer, não preciso me apresentar, certo? Jong-in fala que sua aura era incrível e Laura dizia: então vamos começar a conversa sobre as condições para a nossa guilda Scavengers participar do portal de Rank S. Vocês não devem aceitar o apoio de outros países, além da guilda Scavengers, e a nossa guilda levará 80% das recompensas do portal. Os coreanos ficam surpresos e o presidente Wo dizia: 80%? Isso não é um absurdo? Thomas então responde: absurdo? Esta é uma proposta muito razoável. O fato de a Associação Coreana ter solicitado apoio de outros países significa que vocês julgaram que não conseguiriam limpar o portal de Rank S sozinhos. Pensando nos danos que uma quebra de dungeon causaria, não é um preço barato. Choi Jong-in diz para Jincho: parece que eles vieram para fazer ameaças, não uma proposta. E o presidente dizia: nós solicitamos apoio porque não conseguimos medir o nível de perigo do portal de Rank S. Além disso, você deve saber que 2 caçadores de Rank S foram adicionados recentemente à Coreia, estou certo? Não importa como se olhe, é uma condição absurda. Nós vamos recusar o apoio da guilda Scavengers e solicitar ajuda a outros países. Thomas Andre então pergunta: por acaso você sabe sobre o incidente da dungeon de campo que ocorreu no Egito? Infelizmente perdemos Randolph, um membro de elite da nossa guilda Scavengers, e alguns membros preciosos da guilda naquele incidente. E dizem que naquele local, além dos membros da guilda Scavengers, estavam a guilda Azura e um grupo de caçadores coreanos. Depois desse incidente, circularam boatos de que a guilda Scavengers era inferior à guilda Azura. Eu fui até a guilda Azura para limpar essa mancha na minha reputação e descobri o nome do caçador coreano que estava com eles através dos membros da guilda Azura.
Qual era o nome mesmo, Laura? E a mulher responde: é Sung Soo-ho. Choi Jong-in e Oh Jin-chul ficam surpresos. Thomas diz que é isso mesmo. Sung Soo-ho parece que ele está envolvido na morte do Randolph. Se vocês não aceitarem a proposta, a compensação pelos danos sofridos pela guilda Scavengers terá que ser paga com a vida desse caçador de rank S que a Coreia conseguiu com tanto custo. Ainda pretendem recusar, ou talvez o capitão da incursão, chamado de Arma Suprema, irá me impedir. Seria uma opção. Choi Jong-in fica surpreso ao ouvir aquelas palavras. Ele diz que tem que aguentar e, olhando para frente, percebe o incrível poder de Thomas Andre. Ele dizia: depois do apóstolo de Taren e do portal de rank S, se tornarmos a guilda Scavengers uma inimiga também, só vamos atrapalhar ainda mais o Soo-ho. Do lado de fora, escutamos alguém dizer: ficar ouvindo tudo isso quieto tá me deixando puto. Achei que fossem reforços, mas eram apenas vigaristas. Saiam enquanto estou pedindo com educação. Esse é Soo-ho e os membros da guilda Scavengers diziam: onde esse pirralho ousa entrar, seu maluco? Todos seguram Soo-ho, que emana uma poderosa aura e diz: eu disse para sair. Thomas Andre percebe aquela movimentação e Sung Soo-ho entra na sala. Jong-in estava surpreso ao vê-lo e o garoto dizia: desculpe por interromper de repente. Se isso causar problemas, eu aceito a bronca depois. Os homens perguntam o que ele pretende fazer e com apenas um movimento, Soo-ho atira todos os caçadores no chão. Ele dizia: você disse que é um caçador de nível nacional dos Estados Unidos, certo? Vou fazer uma proposta onde a Scavenger pode levar mais de 80%. Os lucros dentro do portal ficam com quem pegar primeiro. Se a Scavenger é realmente melhor que a gente, conseguir mais de 80% é possível, não é? Oh Jin-chul e Choi Jong-in ficam surpresos ao ouvirem aquelas palavras. Thomas Andre se levanta e diz: que interessante. Ele encara Sung Soo-ho e pergunta: o que pretende fazer se eu te transformar em purê agora mesmo? E Soo-ho responde: vocês ficarão com a má fama de que a guilda Scavengers voou até a Coreia para causar confusão. E com que confiança você afirma que eu vou perder? Soo-ho emana todo o seu poder e Thomas Andre faz o mesmo. O caçador de nível nacional tira seus óculos e chama o garoto de pirralho. O choque entre as auras desses dois é muito intenso. Uma batalha pode estar prestes a começar. Vemos o presidente Oh Jin-chul em uma reunião com os membros da Associação de Caçadores. Ele dizia: a partir de agora vamos iniciar o briefing da operação de ataque Rank S. Há um grande problema na conquista do portal localizado no espaço aéreo de Seul, mesmo se entrarmos de avião, devido à característica da dungeon que torna dispositivos mecânicos inutilizáveis. Não há como escapar do ar após limpar a dungeon. Nesse ponto, o fato de a altitude do portal de Rank S estar diminuindo gradualmente é uma oportunidade. À medida que a quebra de dungeon se aproxima, a altitude do portal ficará baixa o suficiente para ser confirmada visualmente do solo. E nesse momento, os caçadores entraram no portal a bordo de um avião com um caçador capaz de pilotar. Usaram dispositivos de segurança para pousar na dungeon e parece ser a melhor opção derrotar o chefe em um dia e retornar em segurança pelo portal que estará mais próximo do solo. Algumas pessoas que estavam naquela reunião comentam: se já é tão difícil a entrada no portal, será que conseguiremos derrotar o chefe do portal de Rank S em apenas um dia? Quem escuta aquilo é Thomas Andre, que diz: espere, não pensem que a nossa guilda Scavengers vai cooperar com os caçadores coreanos. Nós entraremos separadamente. Oh Jin-chul fica nervoso e diz: é uma raid perigosa, toda a equipe de ataque deve unir forças. Thomas Andre então responde: não foi a Associação Coreana que propôs uma competição, nós temos que lutar pelos recursos limitados dentro do portal. Falando nisso, não estou vendo o Sung Soo-ho. Será que ele ficou com medo e fugiu? Oh Jin-chul, ao ouvir aquilo, pensava: parece que o Soo-ho ficou marcado pelo Thomas Andre por causa do incidente de ontem. O atrito de ontem foi mal contido com a ajuda da secretária da Scavengers, mas é perigoso deixar os dois se encontrarem. Vemos as lembranças de Jin-chul. Ele vê Soo-ho e Thomas Andre chocando suas energias mágicas. Voltando ao presente, vemos o caçador Park Do-jin. Esse é o disfarce do apóstolo de Taren. Ele dizia: o caçador Sung Soo-ho está em uma raid agora. Thomas Andre falava: levando o corpo ao limite, sem nem descansar, ele deve ser um novato como caçador. Mas quem é você?
O apóstolo se apresenta, eu sou o Park Dojin, e Thomas Andre falava, é aquele que se tornou um caçador de Rank S na mesma época que o caçador Sung Soo-ho. Park Dojin diz que é uma honra conhecer um caçador de nível poder nacional, e Thomas responde, você tem potencial, ao contrário do Soo-ho. Se tiver interesse em trabalhar juntos, entre em contato, vou te tratar melhor do que suas condições atuais. Park Dojin diz que vai pensar nisso, e nesse momento vemos que o mestre da guilda ceifadores, o Lin Tae-gil, fica com medo de perder um de seus caçadores. Thomas Andre falava, então, vamos decidir quem entra primeiro no portal na moeda. Se der cara, a Scavengers vai primeiro, e se der coroa, a Associação Coreana é a vanguarda. Sem objeções, certo? O caçador de nível nacional lança a moeda, todos ali presentes ficam tensos. O presidente Oh Jin-cho, o mestre da guilda Tigre Branco, o Baek Yeon-ho, e o mestre da guilda Hunters, que é Choi Jong-in. Park Dojin estava apenas observando e de repente ele começa a sorrir. A moeda então cai no chão. Nesse momento vemos a sucessora da Monarca das Pragas. Ela perguntava, então é verdade que você vai participar também? Ela havia se encontrado com Park Dojin, que responde, eu disse para não me vigiar através dos insetos. A mulher então responde que descobriu por acaso, enquanto vigiava o Sung Soo-ho. O Sung Soo-ho, com a única ideia de vencer o Thomas Andre, está fazendo raids dia e noite. Graças a isso, parece que ele nem se importa com a nossa existência, o que é bom, já que vamos fazer a raid juntos. Que tal se aproximar do descendente das sombras? Não acha que seria divertido traí-lo depois de virar amigo e ele abrir o coração? Park Dojin então responde, eu não entendo o conceito de amizade a ponto de usá-la. Ela então pergunta, você não tem amigos? Tem um lado lamentável também. Ah, é verdade, nós também vamos entrar nesse portal. Park Dojin pergunta por que os descendentes dos monarcas vão entrar no portal, e ela responde, é que fomos nós que criamos este portal. Nesse momento vemos logo atrás da mulher outros dois descendentes dos monarcas. Park Dojin fica surpreso e pergunta, quer dizer que vocês criaram o portal artificialmente? Ela então explica, podemos criar portais utilizando a habilidade da nossa PA. Nesse momento, a criança que é descendente do monarca da transfiguração se aproxima, e a mulher dizia, claro que a habilidade não é estável, então além de o portal ter sido criado no céu, ele acabou caindo gradualmente em direção ao solo. Pia fica envergonhada e dizia, Arsha, você não precisa contar tudo assim. Park Dojin então responde, parece útil, com essa habilidade também dá para abrir uma passagem para o outro mundo. Arsha dizia, não tem como ser possível, nenhum monarca consegue fazer isso. Se por acaso você tentar algo contra a Pia, esteja preparado, porque eu revelarei sua identidade para Sung Soo-ho. De qualquer forma, é bom que você também vá entrar. Pela primeira vez, poderemos cooperar. Park Dojin então dizia, eu tenho algo para fazer separadamente. Thomas Andre, aproveitando o caos deste portal de Rank S, pretendo trazer o sujeito chamado de nível poder nacional como um seguidor. Arsha então responde, depois do Rank S, Leon Seok, agora um nível poder nacional, você é rápido. Bem, se você segurar os caçadores que entrarem no portal Rank S, será bom para nós. Park Dojin então vai embora e diz, espero que não atrapalhemos um ao outro. Arsha então dizia, nossa, você não vai perguntar por que criamos o portal? E Park Dojin responde, eu não tenho interesse. Nossa relação se estabelece porque existe uma troca. Se você não diz, é porque não tem confiança de me convencer. A mulher começa a rir e pensa que ele é exigente. Realmente acho que não vou conseguir ser amiga desse cara. Nesse momento, Park Dojin sai daquele portal e Pia, observando, dizia, Arsha, será que está tudo bem mesmo formar uma relação amigável com o apóstolo de Itarin? Tenho medo do que vai acontecer se eles realmente conseguirem invadir este mundo. Além disso, o meu corpo colapsou bastante por ter forçado a criação do portal. O sistema está mesmo do nosso lado. Nesse momento, Arsha coloca a mão na cabeça de Pia. Ela agora tem um olhar ameaçador e furiosa responde, como você ousa duvidar do sistema que nos ajudou? Você tem sido uma menina má. O que aconteceu quando você seguiu a missão, exatamente como foi dito, com a sua habilidade instável, que normalmente não consegue nem abrir um portal direito, você gerou um portal de Rank S, não foi? Você cresceu através das missões. O sistema com certeza vai nos transformar em monarcas. Não deve duvidar do sistema, Pia. A garotinha começa a tremer de medo, mas nesse momento Arsha abraça a Pia. Ela dizia, o fato de eu ter conseguido te encontrar quando você vagava sozinha na fenda dimensional foi porque a missão, a diretriz do sistema me guiou, não foi? Se seguirmos as missões,
condições, poderemos nos tornar monarcas perfeitas. Pia abraça Archa e começa a chorar. Me desculpe, Archa, não vou duvidar mais. Archa diz que ela é uma boa menina, e o outro descendente de monarca apenas observava em silêncio. Pia começa a chorar e Archa abre a janela do sistema e ela dizia: bem, então agora vamos buscar nosso novo companheiro. O guia de missão aparece, o caminho para se tornar um monarca. O jogador conseguiu abrir um portal de Rank S. Encontre o descendente do gelo dentro do portal e recrute-o como companheiro. Nesse momento, vemos um local interditado. As faixas diziam: mantenha a distância. Vemos diversos caçadores e helicópteros do exército. As pessoas estavam se preparando. Thomas Andre estava do lado de sua assistente e dizia: uma raid onde temos que usar caçadores de rank B ou superior como mineradores. Laura, um portal de rank S sem precedentes apareceu pela primeira vez. Você sabe o que essa crise significa? A mulher então responde: havia algum significado para o mestre, além de dinheiro e poder? E Thomas dizia: isso também é uma resposta correta, é claro. Mas vamos adicionar uma colher de romance. O que é necessário em um momento de crise é a existência de um herói. O nascimento de um herói acontece em lugares assim. Thomas Andre olha para o portal no céu e Laura pergunta: o senhor pretendia se tornar um herói? Thomas Andre começa a rir e responde: se der dinheiro, isso também é bom. Naquele momento alguém se aproxima. Esse é Sung Su-ho, que fica ao lado de Thomas Andre. O caçador de rank nacional dizia: olha quem é, não é o Sung Su-ho, não sei se ouviu, mas a vanguarda é a Scavengers. A diferença vai aumentar muito desde o começo. O que você vai fazer? Su-ho olha seriamente para Thomas Andre. Ele continua caminhando e acena dizendo: vou fazer o que faço de melhor. Thomas Andre observa Su-ho e diz: Laura, foi há quantos dias que encontramos o Sung Su-ho na Associação de Caçadores? Ela responde que foi há 3 dias, e Thomas estava surpreso e pensava: foi impressão minha, parece que ele se tornou outra pessoa em poucos dias. Vemos o portal no céu. Su-ho observava e pensava: aquele é o portal de Rank S, sinto um perigo diferente dos portais que vi até agora. Porém, de repente, outros caçadores se aproximam perguntando: por que essa expressão tão séria? A preparação não estava perfeitamente concluída. Aqueles que chegam até ali são os caçadores de Rank S, líderes das maiores guildas da Coreia: Choi Jong-in da guilda Hunters, Lin Tae-gil da guilda Ceifadores, Baek Yong-ho da guilda Tigre Branco, Ma Dong-wook da guilda Fama, e o único rank A entre eles, o Park Jong-so, o mestre da guilda Cavaleiros. Todos estavam ali utilizando os itens das sombras criados por Su-ho. Eles perguntam: por acaso você acha que vamos perder para Scavengers? Su-ho, olhando aquilo, começa a rir e diz: mas de jeito nenhum. Thomas Andre estava sorrindo. Ele está ansioso pela batalha. Park Do-jin e o caçador de Rank S que ele controla também estavam ali. Os insetos de Archa continuam vigiando todos eles. E nesse momento o avião começa a decolar. Todos os caçadores a bordo irão entrar no portal. Os aviões do exército voam em alta velocidade na direção do portal de Rank S. E a raid de Rank S começou. Depois que os aviões entraram no portal, o sistema elétrico de qualquer máquina humana falha. Sendo assim, eles despencaram. Vemos os destroços dos aviões em meio à neve. Aquele era um portal gelado, um lugar que já conhecemos do passado. Vemos os destroços e as chamas, e quem acorda em meio à neve é o Sung Su-ho. Ele se pergunta: por que isso acabou assim? Vemos o que aconteceu com o avião dos caçadores antes da entrada no portal. Sung Su-ho estava sério, esperando o momento certo. Alguém ao seu lado chama a atenção e diz: você parece nervoso, caçador Sung Su-ho. Su-ho olha para o lado e percebe: esse é o caçador Park Do-jin. Ele sorri e diz: caçador Park Do-jin, estou preocupado que a Scavenger pegue as recompensas antes. Thomas decidiu a vanguarda na moedinha enquanto eu não estava lá. Park Do-jin então responde: mesmo nervoso, nosso atraso não muda. Sung Su-ho fala que ele está certo. Limpar uma dungeon Rank S é bom de qualquer jeito. Porém, em pensamento, o filho de Jin-woo dizia: eu falo isso, mas quero mostrar mais serviço que a Scavenger. Nesse momento vemos o caçador de Rank S, Baek Yong-ho. Ele estava do lado de Su-ho e falava: não se preocupe tanto, Su-ho. A Scavenger tem que levar mineradores à parte. Nisso suas invocações têm vantagem total, não é? Sung Su-ho fica envergonhado e diz que isso é verdade. Park Do-jin o observava com seus olhos brilhantes. Seu olhar era de desprezo. Afinal, ele é um apóstolo de Itarin. Em pensamentos ele dizia:
Sung Su-ho, sinto que a mana dele aumentou em uma semana, mas não foi só a dele, a de todos os coreanos subiu, é tudo graças às armas que o Su-ho deu. Park Do-jin observa os outros caçadores de rank S, Ma Dong-wook, Lin Tae-gil e o caçador de rank A Park Jong-soo. Sung Su-ho nesse momento ativa seu poder das sombras e diz: "Ah é, eu ainda não te dei nenhum item, não é? Caçador Park Do-jin." Sung Su-ho cria um item das sombras e oferece para Park Do-jin. Ele cria uma pulseira negra e com um sorriso suspeito dizia: "Toma este aqui, é um item das sombras que peguei ontem. É um agradecimento por ter fechado os olhos na prisão de Ji-san." Park Do-jin fica com uma expressão desconfiada. Ele tem medo de ser descoberto e diz: "Ouvi dizer que isso é feito com sua habilidade. Não vai invadir a minha privacidade." Sung Su-ho se assusta e rapidamente responde: "Não tem função de vigilância não. Se estiver desconfortável, não precisa aceitar." Park Do-jin nesse momento se lembra da conversa que teve com Arsha. A descendente da monarca das pragas falava: "Já que vamos fazer a raid juntos, que tal se aproximar do descendente das sombras? Não acha que seria divertido traí-lo depois de virar amigo e ele abrir o coração?" Naquela ocasião, Park Do-jin respondeu: "Eu não entendo o conceito de amizade a ponto de usá-la." E surpresa, a mulher pergunta: "Você não tem amigos? Que lado lamentável também." Voltando ao presente, Park Do-jin pega o bracelete das sombras e diz: "Se não tem essa função, eu vou usar com prazer." Ele coloca no braço o item criado por Su-ho e o garoto fica feliz. Vamos fazer essa raid ser um sucesso. Caçador Park Do-jin, quem pilotava o avião, era o mestre da Guilda Hunters, que agora é o líder da raid, o caçador Choi Jong-in. Ele dizia: "Todos atenção, vamos entrar no portal agora." A aeronave se aproxima do portal e chega ao outro mundo. O avião começa a perder altitude dentro da dungeon, uma área aberta e vasta coberta por gelo. Os caçadores ficam surpresos e dizem: "Então aqui a dungeon de rank S é maior do que pensei. Será que dá pra limpar em um dia?" Esses são os caçadores de rank A que estavam acompanhando na missão. De repente vemos que as turbinas do avião estão perdendo a força. Choi Jong-in então diz: "Como previsto, a nave perdeu a força. Não vamos conseguir voar por muito tempo. Entrem nas cápsulas de segurança e preparem-se para cair. Pessoal, a meta é limpar a dungeon rank S, mas este grupo será a base para a grande guerra que virá. Vamos unir forças e superar essa aprovação." Todos os caçadores ali presentes ficam animados com essas palavras e respondem que sim. Park Do-jin apenas observa seriamente e pensava: "Um grupo para lutar contra eles desculpe, mas não vai ser tão fácil assim. Esse grupo só vai atrapalhar os meus planos." Nesse momento vemos que ao lado de Park Do-jin está o caçador de rank S, que ele controla a mente. Seus olhos estavam brilhando em amarelo e de repente uma energia amarela começa a emanar de sua mão. O plano do apóstolo de Itarin começou. Os raios e faíscas da energia gerada por aquele rank S atingem a nave. Assim uma grande explosão acontece. Sung Su-ho fica surpreso. Ele não entende o que estava acontecendo. A aeronave explode em pleno ar. Os caçadores da guilda Scavengers já estavam dentro do portal. O caçador de nível nacional, o Thomas Andre, observa a explosão. Alguém se aproxima e diz: "A nave do time coreano explodiu." Thomas Andre fala que aquela foi uma entrada bem chamativa no portal. Thomas Andre continua seu caminho pela neve. O homem de armadura então pergunta: "Vai embora assim mesmo?" E Thomas responde: "Por quê? Quer levantar uma lápide para eles? Eles são despertos rank S. Não vão morrer só com isso. Pare de enrolar e prepare a raid." Thomas Andre retira seus óculos. Ele estava sorrindo. Em uma rocha à frente, vemos vários monstros que observavam o caçador. Ele então vai na direção do inimigo. Após a explosão, Sung Su-ho acorda no chão. Ele diz em pensamentos: "De repente a nave explodiu. Por que isso aconteceu? Fomos jogados para longe com a explosão. Os itens das sombras estão bem, então todos devem estar vivos. Vou procurar os outros com meus soldados." Su-ho se levanta. Ele invoca os soldados das sombras. Su-ho ativa sua manopla grid e diz: "Será melhor achar o grupo e me juntar a eles? Não, já entramos depois da Scavenger. Vamos atrasar mais." O líder da raid, Choi Jong-in, vai reunir todos e começar a missão. Além disso, a maioria aqui é veterano e experiente. Não vão precisar da minha ajuda. Vou agir sozinho. Su-ho avança rapidamente. Seus olhos estavam brilhando. Ele está sorrindo e confiante. Olhando para o horizonte, Sung Su-ho diz: "O lugar mais provável para o chefe estar é aquela montanha de neve." De repente o chão explode. Su-ho salta e consegue se salvar no último instante. Su-ho fica surpreso e se pergunta: o chão explodiu de repente. As feras estavam escondidas no solo. Várias bestas mágicas aparecem. Eles possuem presas afiadas, chifres e olhos vermelhos. Os monstros do gelo vão atacar Su-ho. Ele então concentra todo o poder de grid na mão. Vemos até mesmo o espírito do caçador de rank S, o Hwang Dong-soo. Su-ho dizia: "Estes são os primeiros oponentes
inimigo na Dungeon Rank S. Habilidade: Pulverizar. Sung Surho ataca com todo o seu poder. Ele derrota o monstro com apenas um golpe. Sung Surho sorrindo dizia: a raid começou pra valer. Nesse momento vemos um pouco mais além daquela montanha. Chegamos até um tipo de entrada. Vemos as mãos de uma jovem elfa de gelo, como se estivesse fazendo uma oração. À sua frente tem uma grande estátua do monarca do gelo Silad, aquele mesmo que foi morto por Sun Jinwoo. A elfa então dizia: vovô, como vamos viver daqui pra frente? Eu sei que a Tchatcha vai deixar a vila logo. Quando isso acontecer, eu, a mais velha, terei que liderar. Será que eu consigo liderar todos sozinha? A jovem elfa, que carrega um arco nas costas, tinha dúvidas de sua capacidade. Ela dizia: em nossa vila, onde os adultos sumiram e só restaram crianças, uma enviada do céu desceu. A enviada desceu montada no dragão, Asa Negra. Esse foi o primeiro encontro com a Tchatcha. Vemos os pequenos elfos observando a chegada de Tchahain, a esposa de Sun Jinwoo, que chegou ali com o Ivern Kaisel. Tchahain é como uma mãe para os elfos. E a garota dizia: com os cuidados dela, nós elfos de gelo vencemos o frio. Todos da vila passaram a seguir a Tchatcha. Em algum momento, ela se tornou essencial aqui. Mas sempre que ela fala sobre o mundo de onde veio, eu sinto uma ansiedade que não passa. A Tchatcha vai embora um dia. Se ela for embora, a mais velha da vila sou eu. Eu tenho que cuidar de todos. A garota sai de dentro daquele templo. Porém, de repente, ela escuta uma explosão. Um gigante da montanha de gelo ataca a garota. A elfa fica surpresa e pergunta: por que um gigante da montanha de gelo está aqui? Essa fera não fica do outro lado. Nesse momento, os olhos da garota mudam. Ela fica séria e se movimenta rapidamente. A elfa de gelo consegue se esquivar do ataque do gigante. O olhar da garota fica extremamente sério e ela diz: eu vou matá-lo. A garota parte para o ataque, porém antes que possa cortar o gigante com sua adaga, um soldado das sombras aparece. Aqueles eram 2 soldados das sombras, de gigantes de gelo, e um deles acerta um soco no outro. A garota fica surpresa, ele atacou seu semelhante, porém ao olhar para o lado, ela escuta uma voz. Não sabia que um ia fugir. Nesse momento vemos que quem chegou ali foi Sung Surho. Ele já tinha uma horda de gigantes de gelo das sombras sob seu comando, e ao seu lado estava Beru, que dizia: parece ser uma fera mágica astuta que abandona o bando e foge quando está em desvantagem. Sung Surho então responde: tenho que prestar mais atenção para não perder. De repente a garota elfa avança rapidamente. Surho estava nos ombros de um gigante das sombras e a garota pula na sua direção dizendo: aquele é o culpado por tirar o gigante do seu habitat. Vou eliminá-lo pelo equilíbrio da neve. A garota parte para o ataque e chega até Sung Surho. Porém, de repente, um grande estrondo acontece. A garota estava assustada. Sung Surho segura a sua perna e pergunta: você também é uma fera mágica? Que capítulo insano, meus amigos. Será que Surho vai finalmente encontrar a sua mãe? Quais são as suas teorias para o próximo episódio? No mais, obrigado por assistir até o final e até a próxima.